Bom, pessoal, vamos lá. Distância entre retas paralelas. Ah, professor, por que a gente não calcula a distância entre duas retas não paralelas, né? Por exemplo, entre duas retas oblíquas. Porque a distância vai mudando, né, pessoal? Se as retas elas se cruzam, a menor distância vai ser zero entre elas. Agora, se você pega duas retas paralelas, a distância entre elas vai ser sempre um valor constante ali. Então, a gente vai ter duas retas paralelas aqui, a reta R e a reta S. A reta R vai ser ax mais b, y mais c igual a zero. E como elas são paralelas, né? O A e o B são iguais. A única coisa que muda vai ser o C aqui. E eu quero saber, então, essa distância, né? Daqui até aqui de maneira perpendicular. Então, essa distância aqui a gente vai chamar de distância entre R e S. Distância entre a reta R e a reta S. Tá? E aí, como é que a gente vai resolver isso aqui? Você vai pegar um ponto qualquer da sua reta S, por exemplo. Então, vamos pegar esse ponto aqui mesmo, ó. Esse aqui é o ponto P. Então, P pertence a S. O que significa? Significa que as coordenadas do ponto P respeitam a equação de S. Então, se você pegar aqui esse ponto P, ax0 mais by0 mais c' tem que dar zero. Porque como esse ponto está na reta, isso aqui tem que verificar para ele. Beleza? Isso significa que ax0 mais by0 é igual a menos c'. Então, qual que é a distância desse ponto à reta R? Vai ser ax0 mais by0 mais c, né, que eu joguei o ponto na reta R, dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E aí, pessoal, isso aqui, ó, a mesma coisa aqui, menos c'. Então, como a distância desse ponto até a reta R é igual à distância da reta S até a reta R, a gente pode falar assim, então, que a distância de S a R é c menos c' dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado em módulo. Tá? Então, isso aqui é uma variação da fórmula da distância do ponto à reta, só que isso aqui é a distância entre duas paralelas, tá? Você subtrai o c do c', tira o módulo e divide por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? E é isso. Então, essa daí é a distância entre paralelas. Área do triângulo. Pessoal, ó, como a gente ainda tem pouco tempo de aula, eu não vou provar isso aqui, mas a demonstração tem no livro do IESE, tá? Que eu tô acompanhando aqui. Se vocês quiserem tentar provar isso, pode. Dá uma tentada aí, tá? Porque você vai usar aqui distância entre dois pontos, você vai usar equação geral da reta e você vai usar a distância de ponta reta para provar, beleza? Mas eu não vou estar provando isso aqui não, tá? Vocês podem estar consultando a demonstração então aqui no livro para a gente não perder tempo, tá? Mas você tem um triângulo formado pelos pontos A, B, C. O ponto A é x1, y1
o ponto B é x2, y2, o ponto C é x3, y3. Beleza? A área desse triângulo vai ser dada por metade do determinante entre os pontos. Com um aqui do lado, tá bom? De onde vem esse 1, professor? Cara, pega aí a demonstração da fórmula e dá uma olhada, tá bom? Se você colocar os pontos do seu triângulo e nesse determinante, fazer o determinante dividir por 2, você tem a área do triângulo. Se o seu triângulo tem área 0, o que significa? Significa que os pontos são colineares. Então a gente cai na condição de colinearidade que a gente estudou na aula passada, tá bom? Exemplo. Você tem aqui o triângulo com pontos 4 e 1, menos 2 e 3, e 0 e menos 6. Se a gente desenha esse triângulo, ó, 4, 1, o ponto A está aqui, menos 2, 3, o ponto B está aqui, e 0, menos 6, o ponto C está aqui. Então, você quer a área desse triângulo aqui. Professor, podia achar a área desse triângulo por geometria plana? Pode. Você pode dividir isso aqui em vários quadriláteros, de repente em vários triângulos. Você pode, por exemplo, achar esses pontos aqui, né, que são as interseções aí dessas retas com eixo X, que são as raízes. Calcular a distância entre eles, aí você tem a base, multiplica pela altura, depois... Tipo assim, você tem várias maneiras de resolver isso aqui, se você for partir para geometria plana, tá? Mas olha só como é que a geometria analítica é simples. Você vai falar que a sua área é meio do determinante dos pontos. Então, você bota os pontos no determinante. Calcula o determinante, tá? O determinante aqui vai dar 50. E a sua área vai ser meio sobre 50. Meio vezes 50, né? Ou seja, a área desse triângulo é 25. Bem rapidinho você acha. Tá? Aí você faz o determinante aqui para ver se dá 50. Tá? Tem que dar 50. Aí você divide por 2, dá o 25. Então, você acabou de calcular a área desse cara aqui de maneira bem facinha. Beleza? Só uma óbvia aí, pessoal, que você também consegue calcular a área de outros polígonos mais complexos, né? Por exemplo, se você tem esse quadrilátero aqui, você tem os vértices, né? Você sabe que aqui é A, B, C e D. Então, você tem esses 4 vértices em forma de ponto. E você quer a área do quadrilátero formado por esses pontos. O que você pode fazer? Calcular essa área S1 e calcular essa área S2, jogando os pontos A, B, C no determinante e os pontos B, C, D em outro. Aí você soma as áreas e você tem a área do quadrilátero. Tá? Então, se você pegar aí seus polígonos mais complicados e dividir em triângulos e usar determinante, você tem aí facinho a área de qualquer polígono aí que dê para calcular com triângulos, né? Não vai dar para fazer isso aqui com um círculo, né? Mas vocês entenderam a ideia, né? Beleza. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora sobre inequações do primeiro grau com duas variáveis. Beleza? Se você tem, por exemplo, isso aqui, pessoal, ó, x menos y mais 1 maior que 0, né?
e a gente tem que resolver essa inequação, como é que a gente faz? O que essa inequação representa? Bom, se você passa o seu y para o outro lado, você tem que o seu y é menor que x mais 1. Tá, ó, passei o y para lá, ficou x mais 1 é maior que y, então y é menor que x mais 1. Se você desenhar a reta, né, em que o y é igual ao x mais 1, você vai ter essa reta aqui, né? Então, nessa reta rosa, todos os y's são iguais ao x mais 1. Então, se você pegar aqui, por exemplo, esse ponto, vamos supor que ele tem y3. Então, tem x3. Então, y aqui vai ser 4. Se você pegar esse ponto aqui, ele também tem x3. Só que o y é maior. Esse ponto aqui, o y, ele é maior que x mais 1. E esse ponto aqui, o y, ele é menor que x mais 1. Então, basicamente, y igual a x mais 1 é essa reta. Y menor que x mais 1 vai ser um semiplano. Olha que interessante. Você tem aqui a sua reta x mais 1. E como você quer todos os pontos que o y é menor que x mais 1, essa linha rosa delimita todos os pontos que o y é igual a x mais 1. Então, essa inequação aqui, o conjunto que resolve ela, vai ser esse semiplano. Beleza? Porque qualquer ponto que você pega aqui, o valor do y vai ser menor que o valor do x mais 1. E se você pegar aqui essa outra inequação, né, uma inequação diferente dessa, em que o y ele é maior que x mais 1, você desenha a reta x mais 1, e como você quer os pontos que o y vale mais que isso, você vai ter esses pontos aqui de cima. Tá? Então, quando a gente tinha isso aqui, ó, x é maior que 1. Isso aqui você conseguia representar com uma reta, né? Você desenha aqui o ponto 1 e você quer todos os x's que são maiores que 1. Só que agora, como a gente tem duas variáveis, o x e o y, tá? Você vai ter como resposta um semiplano. Então, isso aqui, você tem como resposta uma semi-reta. Com duas variáveis, você vai ter como resposta um semiplano. Ah, professor, e uma inequação com 3 variáveis? Uma inequação com 3 variáveis, você vai pegar um espaço, vai cortar o espaço com um plano e você vai pegar um dos dois semi-espaços que eles dividem. Depende do sinal. Só que isso daí já é matéria de ensino superior, tá? Trabalhar com inequação com 3 variáveis, vocês aprendem em álgebra linear, tá bom? Ou geometria analítica de ensino superior. A gente não vai ver com 3 variáveis, a gente para por aqui, tá bom? Bom, com isso, pessoal, a gente encerra aí, né, esse capítulo de distância de ponta reta, tá? Então, desse capítulo, a única coisa que eu quero que vocês levem, pessoal, são as fórmulas, tá? Então, tem que saber a fórmula de distância do ponta reta, tá? A fórmula de distância de duas paralelas eu vou deixar como opcional, porque se você não sabe ela de cabeça, mas sabe a do ponta reta, você acha ela fácil. Então, não precisa decorar se você entende direitinho como é que a gente fez para achar, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, essa a gente tem que saber, tá? Essa aqui a gente tem que saber. Então, tá aqui no capítulo distância de ponta reta, ó. Capítulo 4, tá? Tem a translação que eu fiz aqui. Todas as demonstrações que eu fiz estão por escrito aqui.
Então, essa fórmula aqui a gente tem que saber. Aí, essa daqui é opcional. Cai, professor? Cai. Mas com essa, você acha essa fácil. Essa daqui ela é mais difícil de achar. Tem a área do triângulo aqui. Tá aqui a demonstração que eu falei para vocês, ó. Quem quiser dar uma olhada aqui depois, por que vem um determinante, por que aparece um determinante. Tá? Aí temos aqui a área do triângulo, temos que saber isso aqui também. E isso daqui tá falando sobre inequações aí. Só que inequação a gente já estudou bastante, tá? Então só dei uma passada rápida por aqui, porque só para reforçar para vocês aí que inequação com duas variáveis você tem semiplanos. Beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. Falamos aí tudo o que tínhamos para falar do capítulo 3 e do capítulo 4. Na aula da semana que vem, a gente já vai entrar em circunferência, tá bom? Então, boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, estudem bastante e qualquer dúvida, só me chamar, hein? Valeu!